Fala, gente, paz do Senhor Jesus, todo mundo bem, na paz, todo mundo firme com Cristo. Nós estamos em mais uma quarta-feira na presença do Senhor, onde eu tenho a oportunidade de trazer uma palavra para o teu coração. Você já está acostumado a saber que toda quarta-feira às 2 horas eu entro ao vivo pela minha página no Facebook, pr.Rodrigo Santana com 2 N's, e ministro uma palavra para estar abençoando você, a sua alma, o teu coração. E o texto que está no meu coração está lá em Juízes capítulo 13. Antes de eu começar a ler o texto, você que está me assistindo pelo YouTube, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder as notificações, tá bom? Eu estou um pouquinho resfriado, mas vai dar para trazer a palavra para você. Vamos lá, Juízes capítulo 13, verso de número 1 diz assim: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Por 40 anos. E havia um homem de Zorá da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e a sua mulher era estéril, e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher, e disse-lhe: Eis que agora é estéril, e nunca tem concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem come coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho cujo a cabeça não passará na navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus. Desde o ventre ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: Eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não beba vinho nem bebida forte, não coma coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus. Verso 8. Então Manoá orou instantemente ao Senhor Jesus, orou instantemente ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido, Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correu e noticiou a seu marido e disse: Eis que aquele homem que veio a mim no outro dia me apareceu. Então Manoá se levantou, seguiu a sua mulher, e veio aquele homem e disse: És tu aquele homem que falaste com esta mulher, com a minha mulher? E ele disse: Eu sou. O texto que eu li está lá em Juízes capítulo de número 13, versículo de número 1 até o versículo de número 11, tá bom? Juízes 13, do versículo 1 até o versículo de número... Juízes capítulo 13, do versículo 1 até o versículo de número 11. Essa história aqui é uma história que todos nós já conhecemos, já ouvimos falar alguma coisa sobre ela. A história de Sansão. Na verdade, desde pequeno, quando uma criança ela é educada nos princípios, o próprio pai tem o costume também de ensinar a história de Sansão, que é uma história muito marcante, assim como a história de Davi, a história de Sansão, a história de Jonas, entre tantas outras histórias que representam os heróis da Bíblia, personagens que foram que marcaram suas histórias de maneira muito forte. E aqui nesse capítulo 13 mostra a forma como Sansão nasceu, a maneira como ele foi criado, a forma como o anjo estabeleceu a criação desse garoto. Obviamente eu não vou falar de toda a história de Sansão, porque toda a história dele vai demandar tempo, todo o processo dele, né? Mas eu quero me atentar apenas a esse início aqui, ao propósito que Deus estabeleceu de fazer nascer de uma mulher que era estéril um homem que pudesse libertar Israel das mãos dos filisteus. Você percebe pelo versículo que eu li, do capítulo 13, do verso 11,
de Juízes, que durante 40 anos o Senhor havia entregue o povo de Israel aos filisteus, justamente porque o povo estava praticando coisas que não era bom aos olhos do Senhor. E pelo fato de ter se afastado desse propósito, pelo fato de ter vivido para longe dos olhos do Senhor, caminhando em um caminho de malignidade, em um caminho de iniquidade, Deus vai permitir que Israel venha ser cativo, ou seja, oprimido pelo povo dos filisteus. E sob 40 anos, Israel está sendo oprimido pelo povo dos filisteus. Sansão é alguém que vai nascer como resposta de Deus para o povo de Israel, com a intenção de libertar o povo de Israel dessa escravidão, desse processo de angústia, desse processo de sofrimento, de dor, durante tanto tempo que Israel estava se tornando escravo debaixo do jugo dos filisteus. Então Sansão vem para isso. O nascimento de Sansão é com esse propósito. Deus coloca força nele para que ele vença o exército dos filisteus, para que ele vença os soldados dos filisteus. A vida dele é essa, o propósito de vida que Deus deu a ele é para isso, para desfazer pelo menos aquela geração dos filisteus, para diminuir aquele exército e trazer a libertação para o povo de Israel, debaixo de um jugo que esse povo estava vivendo durante muito tempo. E Deus vai fazer com que Sansão venha nascer debaixo de um grande milagre. Capítulo 13 mostra para nós o anjo do Senhor indo até a mãe de Sansão e dando um recado para ela. Uma mulher que era estéril, e o anjo diz: você não concebeu até hoje, mas a partir de agora você vai conceber. Você vai dar à luz a um filho. Não tomarás bebida forte, a criança, não comerás coisa imunda, não passará navalha sobre a sua cabeça, porque esse garoto vai ser um nazireu de Deus. O que era um nazireu? Era alguém que era separado especificamente para um propósito. Então, desde o ventre, o garoto já estava sendo cuidado, consagrado, preparado para aquele propósito. Ele nasceu nazireu e ele vai morrer nazireu. Desde o ventre até a sua morte, a vida dele nasce com esse propósito de ser um nazireu. Alguém que vai ser usado para desfazer os filisteus. Alguém que é totalmente separado, consagrado e que vai ser tomado por uma unção diferente, por um poder diferente. No caso de Sansão, por uma força diferente, né? Deus vai colocar tudo isso em Sansão. A Bíblia diz que o Espírito de Deus vai se apossar de Sansão. Então a força que ele tem não é uma força comum, é uma força que o próprio Deus dá para que ele realize o propósito dele em vida. A esposa, a mãe de Sansão, vai contar isso para o seu marido Manoá. Manoá vai ouvir a palavra e vai pedir a confirmação do anjo. Senhor, confirme o que nós realmente devemos fazer com esse menino, a maneira como ele deve ser cuidado, a forma como ele deve ser tratado. Aí Deus confirma a Manoá. A Bíblia diz que, estando a esposa de Manoá no campo, o anjo do Senhor aparece novamente e fala com ela. Só que dessa vez ela vai chamar o marido, para que o marido esteja presente nas palavras do anjo. Porque a Bíblia diz que Manoá havia orado, ele pediu confirmação a Deus, e Deus, para confirmar, vai enviar o seu anjo. O próprio Senhor, no caso, vai. Ele desce diante do campo, a esposa de Manoá chama ele vai até o anjo, e o próprio anjo vai dizer: olha, esse menino não vai tomar bebida forte, esse menino não vai comer comida imunda. Vai repetir a mesma coisa que disse para a mulher. E após ter falado isso para ele, o anjo vai dizer: ele vai ser separado, vai ser um nazireu. Aí o versículo 11 diz: então Manoá se levantou e disse: és tu aquele homem que falaste com esta mulher, com a minha esposa? É ele. Aí o homem responde, o anjo: eu sou. Isso aqui já basta. Eu terminei aqui, eu nem continuei esse contexto aqui para você entender algumas aplicações. Tem algumas aplicações que são muito interessantes aqui. Entre tantas aplicações que tem dentro desse contexto, é bom entender o seguinte, que Deus entregou o povo de Israel aos filisteus. Deus entregou Israel aos filisteus por 40 anos.
por causa do fato do povo de Israel ter se afastado do seu propósito. A Bíblia diz que o povo de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E por fazer aquilo que é mal aos olhos do Senhor, Deus vai entregar esse povo aos filisteus. Deus vai entregar o povo de Israel aos filisteus. Veja bem, não é que Deus quer o mal do povo de Israel. Não é que Deus deseja ver a queda do povo de Israel. A intenção de Deus não é essa. A intenção de Deus é gerar um despertamento no povo de Israel. Então Deus quer acordar o povo. Deus quer mostrar para o povo que o caminho que eles estão seguindo é um caminho que está afastando eles do propósito. E o que Deus faz? Deus vai permitir que esse povo viva uma opressão manipulada pelos filisteus. Nunca foi vontade de Deus providenciar o mal. Nunca foi decisão dele literalmente querer que você caia, que você passe por dificuldades, que você passe por sofrimento, ou que você passe por um momento de adversidade. Não, Deus não quer isso para você. Mas Deus sabe que a única maneira de você acordar é Ele permitindo os problemas. Aí Ele permite a opressão, Ele permite a escravidão, permite a porta fechar, Ele permite as coisas não darem certo, Ele permite a doença aparecer, Ele permite tudo parar, se travar, Ele permite tudo. Para quê? Para dar uma chacoalhada em você. Acorda, rapaz. Você está longe do propósito, você está caminhando por um caminho longe. Então, Deus permite o mal, na verdade, para te fazer bem. É porque você acha que o mal que sobreveio a princípio só veio para te fazer mal, quando na verdade aquele mal vai cooperar lá na frente para o seu bem. Você está cego. Você está tão preso no momento, nos desejos, no pecado, nas circunstâncias que estão ao seu redor, que você não está conseguindo enxergar o que Deus tem para você. Aí Deus permite a escravidão, os problemas, para acordar você, para despertar a sua fé, sabe? Não era que Deus queria que Israel fosse escravo dos filisteus, é porque Deus sabia que só haveria um despertamento se fosse através do sofrimento. Se não fosse através do sofrimento, o povo não acordava. Então Deus permite o sofrimento, Deus permite a opressão. Agora, o mesmo Deus que permite o mal é o Deus também que já deixa preparado durante muito tempo a resposta para curar as dores e os problemas que estão amargurando o coração do povo de Israel. O anjo vai até a mãe de Sansão, e quando chega até a mãe de Sansão, vai dizer para ela: olha, você era estéril. Na verdade, você é estéril. Só que a partir de agora, você vai gerar. Você vai dar à luz a um menino e esse garoto vai ser um nazireu. É interessante o próprio anjo do Senhor falar sobre isso. Se você observar a expressão, a palavra anjo aqui está com A maiúsculo. Então esse anjo do Senhor não é um anjo que Deus está enviando, é o próprio Senhor. É o próprio Deus que visita a mãe de Sansão. Deus chega diante da mãe de Sansão e vai dizer: a madre estava fechada até agora, só que a partir de hoje a madre vai ser aberta. Você vê que o próprio anjo explica quem ela é e a forma como ela está. Ele conhece ela e diz que ela é estéril, e sabe que ela é estéril. Ela não precisa dizer: eu tenho esse tipo de problema. Não, o anjo sabe. E o anjo, sabendo, vai dar também uma resposta para ela. Era estéril até hoje, mas a partir de agora você vai conceber. Você vai ter um filho. Você percebe aqui que o mesmo Deus que fecha a madre é o Deus que tem o poder de abrir a madre? Você consegue entender que o mesmo Deus que fecha é o Deus que abre? Por isso que Apocalipse capítulo 3, a Bíblia diz que ele tem a chave de Davi na mão, e a porta que ele abre, ninguém fecha. A que ele fecha, ninguém abre. Ele é o Deus que fecha, mas ele é um Deus também que abre. Ele abre no tempo certo, ele abre no momento certo, ele abre quando ele quer abrir, ele abre quando ele tem um propósito de abrir. O texto aqui é claro. Mostra pra gente que Deus permitiu a madre ficar fechada. Mas quando Deus quis abrir, Deus abriu por causa de um propósito. Então você precisa entender isso.
que o Deus que você serve é o Deus que fecha, mas o Deus que você serve também é um Deus que abre. A questão é você entender o porquê que ele fechou. Tem um propósito. Essa mulher não vai gerar qualquer um. Essa mulher não vai conceber qualquer um. Ela vai conceber Sansão. Então deixa Deus fechar. Porque no tempo certo, quando abrir, ela não vai dar à luz só mais um guerreiro de Israel. Ela vai dar à luz para alguém que vai revolucionar o exército de Israel, o domínio dos filisteus sobre Israel. Ela vai dar à luz para um dos maiores juízes de Israel. Quem ela gera é algo grande. Talvez ela não entendesse a dor de gerar. Talvez ela não entendesse o tempo que ela ficou estéril. Talvez ela não entendesse o processo que ela viveu. Mas a verdade é uma. Por mais que ela não tivesse entendido antes, ela compreendeu que quando Deus fecha, ele fecha. Mas quando ele resolve abrir a madre, ninguém pode impedir o seu propósito. Às vezes Deus fecha. Às vezes é a vontade dele fechar. E por mais que você queira abrir, você não consegue, porque só ele tem a chave na mão para poder abrir. Deus fecha. Tem portas que Deus fecha. Tem caminhos que Deus fecha. Tem amizades que Deus arranca. Tem situações que Deus tira, Deus fecha. Deus é Deus que fecha. Você está muito lembrando só do Deus que abre. Você está só conhecendo o Deus que abre, o Deus que faz. Mas eu preciso dizer para você também que Deus fecha. Deus também fecha. Você está só preocupado com o Deus que faz acontecer, que faz milagre, tal, porque disseram para você que o teu Deus é só um Deus que cura, que salva e pá. Ele faz tudo isso, mas ele também é um Deus que fecha. Ele é um Deus também que permite o deserto. Ele é um Deus também que permite o sofrimento, o processo, sabe? Ele fecha, mas ele também abre. Você não precisa ficar desesperado só achando que ele fecha. Não, ele fecha, mas ele abre também. Agora, ele não é alguém que abre e fecha para brincar com os teus sentimentos. Quando ele fecha, tem um propósito. Quando ele abre, é porque o propósito se cumpriu. Eu repito isso. Quando ele fecha, é porque tem um propósito. Quando ele abre, é porque o propósito se cumpriu. Então Deus fecha porque tem um propósito. E ele abriu porque o propósito se cumpriu. E quem sabe tem outras coisas que vão ser reveladas após a abertura de algo novo que está por vir. Porque Deus fechou a madre. Fechou. Só que no tempo certo, do propósito de nascer Sansão, Deus abriu a madre. Deus abriu a madre. De modo que Deus enviou o anjo para dizer para ela que ela teria um filho. E esse menino, agora olha que interessante. Esse menino, ele vai ser um nazireu de Deus. O anjo diz para ela, ele não vai tomar bebida forte, não passará navalha sobre a sua cabeça, ou seja, ele não vai raspar a cabeça, não vai cortar o cabelo. Terceiro, ele não vai comer nenhum tipo de comida contaminada, tá? Comida imunda, comida suja, não. Ou seja, você vai cuidar dele de forma diferente. Você vai cuidar dele. Eu vou te dar o garoto, eu vou fazer um milagre, você é estéril, eu vou te dar um menino, só que quando eu te der, a partir de agora, da gestação, você não toma bebida forte, você não come comida imunda, e você não vai passar navalha na cabeça dele. Pegou isso aqui? Deus está dizendo para ela assim, eu vou dar, mas você vai cuidar. Eu vou te dar dele, mas tem algumas condições. Eu vou entregar ele na sua mão, mas tem algumas condições. Eu te dou ele, mas tem uma condição. Sem bebida forte, sem comida suja, imunda, sem navalha na cabeça. Eu vou te dar, mas você vai ter que cuidar dele. Eu queria que você entendesse isso aqui. Tudo que Deus entregar nas suas mãos, você precisa aprender a cuidar. Cuida, cara, daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Deus não vai te dar nada para você simplesmente fazer com aquilo que Deus te deu, aquilo que você quer. Quem disse isso? Deus não te dá nada para você ficar brincando com aquilo que Deus te deu. Tudo que Deus te entrega tem um propósito. Cuida daquilo que Deus te deu. Não passa navalha na cabeça dele, não coma comida imunda e não tome bebida forte. Cuida disso. Cuida. Porque se você não cuidar, o exército que está lá fora, a cultura que está lá fora, o mundo que está lá fora,
vai tentar estragar o projeto que Deus colocou na tua mão. Então cuida daquilo que Deus te deu. Cuida. Se Deus te deu um filho, se Deus te deu um marido, se Deus te deu uma esposa, seja um namorado, seja uma situação, seja uma porta, seja um caminho, uma situação, sei lá o que Deus te deu. Aprenda a cuidar das coisas que o Senhor te dá. Aprenda a tratar com dignidade, com excelência aquilo que Deus te dá. Porque tem muita gente que queria aquilo que você tem, aquilo que Deus te deu, e você não está cuidando. Tem muita gente que queria receber algumas coisas que você já recebeu, que queria a vida que você tem, que queria a bênção que Deus te deu, que queria o projeto que Deus te deu, que queria passar pela porta que Deus te deu, que queria o caminho que Deus te deu. Tem gente que queria o emprego que você tem, queria o filho que você tem, queria a mesma vida que você tem. Então você precisa aprender a cuidar daquilo que Deus te deu. Cuida daquilo que Deus te deu. Deus não vai te dar nada para você jogar fora, para você fazer de qualquer maneira, para você brincar. Não. Tudo que Deus te dá, Ele te entrega com um propósito. Então cuida. Aprenda a tratar, para que isso seja bênção na sua vida, para que você usufrua dele. Deus disse para ela: eu vou te dar um filho, mas você vai cuidar dele. Esse cuidar aqui é no sentido de se responsabilizar. Ou seja, a responsabilidade do garoto está sobre você. Está percebendo o peso de responsabilidade que Deus coloca sobre a mãe? Que Deus está colocando sobre os pais? Ó, você vai cuidar do menino, cuida dele. A responsabilidade é sua. Eu estou dando ele para você, mas é você que tem que cuidar. A gente tem o costume de, depois das coisas darem errado, depois que o menino se perde, depois que o garoto se desvia, né? Sansão vai passar por isso, em algum momento ele vai começar a se afastar. Aí depois que o garoto dá errado, a gente fala: poxa, aonde é que deu errado? O que eu fiz? A culpa é do garoto. Será que a culpa é do garoto? Ou foram dos seus erros? De você não saber dar valor àquilo que Deus colocou sobre as suas mãos. Você precisa entender que a responsabilidade de cuidar dos filhos estão sobre os pais. Quando Deus for vir cobrar, Deus não vai cobrar a escola, Deus não vai vir cobrar a prefeitura, Deus não vai vir cobrar o Estado, Deus vai vir cobrar os pais. A maneira como cuidou dos filhos. Às vezes a gente atribui a Deus aquilo que é responsabilidade nossa. Ah, mas esse garoto está assim. Por que o garoto está assim? Aonde está você como pai? Aonde estava você como pai que não teve presente na história da vida do filho? Que se manteve ausente durante o crescimento do filho? Então é fácil culpar os erros de Sansão. É fácil culpar os erros do filho. Difícil é você procurar apontar para ele o caminho e dizer: cara, ó, por aí não dá não. Esse caminho é errado. Quer ver uma coisa? Quando Sansão traz mel do leão, por que ninguém perguntou de onde veio o mel? Você lembra do texto? Depois que Sansão já estava grande, ele vai encontrar um leão no meio do caminho, ele vai matar o leão. Depois que ele mata o leão, que ele vai voltar e vai passar pelo mesmo caminho, ele vai pegar um mel, ele vai encontrar mel perto do leão, na carniça do leão. Ele vai tirar o mel e vai levar para casa e vai dar para os pais comerem. E os pais comem. Os pais se alimentam do mel. Por que os pais não perguntaram de onde veio o mel? Por que os pais não disseram: Sansão, de onde veio esse mel? Onde você trouxe esse mel, Sansão? Hã? Por onde você passou? O que aconteceu? Que você tá trazendo isso para nós? Você não vê os pais questionando. Você só vê os pais comendo. Isso é muito perigoso. Tem muitos pais que estão, na verdade, perto, mas estão ausentes. Tem que questionar, tem que perguntar. Se ele é consagrado, é separado, não pode admitir algumas coisas. Você vê que mesmo os pais que aparentemente não aceitaram, tentaram despertar Sansão quando ele iria se casar com uma mulher da parte dos filisteus. Mesmo quando Sansão tomou um caminho errado, o pai despertou, mas depois apoiou o casamento. Agora, quem sabia da cultura da época, sabia que quem aprovava o casamento dos filhos são os pais. Então por que está aprovando o casamento de um cara que está casando com uma mulher que é de outra tribo, que é filisteia?
sabe? Uma mulher que faz parte da tribo dos filisteus. Cadê os pais nessa história? Então às vezes é fácil culpar Sansão. Difícil é entender que nós temos parcela de culpa na vida dos filhos. Sabe? Eu sei que a Bíblia vai dizer que até nisso Deus estava. Diante desse casamento, para criar uma confusão nos filisteus e Sansão ser usado para trazer libertação para o povo. Eu sei que até nos erros ali, Deus tem um propósito naquilo ali. Mas a verdade é uma, que a minha posição como pai é se responsabilizar da vida dos filhos. Eu tenho que me preocupar com eles. O caminho que eles estão seguindo, o posicionamento que eles estão tendo. Eu não posso ser ausente, eu preciso estar presente. Ok? Deus dá um menino para a mãe, para o pai. Só que eles precisam cuidar do garoto. Agora, olha que interessante. Quando a mulher vê o anjo e ela conta para Manoá, seu marido, a Bíblia diz que Manoá vai orar pedindo: Senhor, me confirme, venha novamente, me dá a resposta. Como é que eu devo criar esse menino? Aí, quando ele pede a confirmação, Deus vem novamente para Manoá. Aparece no campo e se cumpre o versículo 11 que nós lemos. Então Manoá levantou, seguiu a sua mulher, e veio aquele homem e disse: És tu aquele homem que falaste a esta mulher? Ou seja, Manoá está perguntando: você é o anjo que falou com a minha esposa? Aí ele disse: eu sou. Cara, isso aqui parece até cinema, né? Deus parece cinema porque eu vibro com a Bíblia. É uma coisa fantástica. Manoá chega diante do anjo, do próprio Senhor, e diz: tu és o homem que apareceu à minha mulher, que contou para ela que ela vai ter um filho? Aí ele disse: eu sou. Bom, como você conhece a Bíblia, você sabe quem é o eu sou. Não é qualquer anjo que está aqui nessa história. O eu sou é o próprio Deus que está visitando o campo onde está Manoá e a sua esposa. O próprio Senhor, eu sou. Não é a primeira vez que ele se apresenta dessa forma. Quando Moisés perguntou: Senhor, mas quando me perguntarem quem é que está me enviando, qual é o teu nome, o que eu vou dizer? Aí Deus se apresentou a Moisés e disse: Moisés, diga que o eu sou te enviou. Mais uma vez, Deus está mostrando quem ele é. Que o Deus que era Moisés é o Deus que a todo tempo está cuidando da história de Israel. Está presente na história de Israel. Os Moisés se vão, Josué se vai, os homens se vão, os líderes morrem, juízes já se foram. Está chegando a história de Sansão, mas você percebe aqui dentro da história que Deus continua sendo o mesmo. Isso aqui é fantástico, porque o homem muda, mas o Senhor não muda. A todo tempo Deus está presente na história. Diga que o eu sou te enviou, Moisés. Quem tu é? Tu és aquele que falou com a minha esposa ontem? Fala para mim qual é o teu nome. Eu sou. Só em ele falar se eu sou, se eu estivesse naquele campo, eu caía para trás, porque eu ia lembrar do que ele falou para Moisés. Eu sou. Ou seja, o mesmo Deus que veio se manifestando em tanto tempo na história, veio também se apresentando para Manoá e a sua esposa, se revelando para ele por causa de um propósito. Deus se apresenta, conversa com ele, diz a mesma coisa que havia falado com a mulher, né? Manoá obviamente pediu a confirmação, ele aparece novamente, e agora, a partir desse momento, obviamente ela vai gerar, e ela vai colocar, eles, tanto Manoá quanto a mãe, vão colocar o nome do garoto de Sansão. Bom, no mínimo, o nome Sansão é um nome interessante. A expressão Sansão vem de uma expressão hebraica. O nome Sansão vem do significado hebraico chamado Shimshon, que significa estrela pequena. Olha que interessante isso. O nome Sansão vem do significado hebraico. Uma expressão hebraica chamada Shimshon, que significa estrela pequena, pequeno sol, pequena luz, estrela pequena. Interessante isso, né? Olha o nome Sansão, o significado: estrela pequena. Ele vai ser forte, vai ser grande, mas é estrela pequena. Ele vai ser diferenciado no meio do povo de Israel, mas é estrela pequena. Ele vai ser usado como muita gente, vai ter muita força, uma autoridade descomunal,
uma força poderosa, mas o nome dele revela o que ele é. O que ele é? Estrela pequena. É usado, mas é estrela pequena. Tem força, mas é estrela pequena. É consagrado desde o ventre, mas é estrela pequena. É muito usado, diferente de muitos ali, mas continua sendo estrela pequena. Vai crescer, vai enfrentar muitos filisteus, vai ganhar, vai, sabe, com um pedaço de osso, vai derrubar muita gente, mas continua sendo estrela pequena. Porque a única estrela que deve brilhar dentro do território de Israel é a estrela de Jesus. A resplandecente estrela da manhã. A gente precisa entender isso. Que por mais que nós venhamos ser usados na mão dele, nós continuamos sendo pequeno. Canta, prega, profetiza, roda, mas continua sendo pequeno. Tem autoridade, viaja e tal, e tal, e tal. É pequeno. A estrela é pequena. Só tem uma estrela que brilha, só tem uma glória que recebe, só tem um que precisa ser louvado, só tem um que precisa ser adorado, e o nome dele é Jesus. Sansão pode ser grande, mas continua sendo estrela pequena. Então o nome dele traz referência para uma essência que ele não pode perder. Ele continua sendo pequeno. Deus vai fazer grandes coisas, Deus tem coisas grandes para fazer, Deus tem um ministério lindo para você. Você pode crescer em lugares, sabe, que ninguém cresceu. Deus pode te honrar nessa terra, mas você não pode crescer que você é pequeno, que a tua estrela é pequena, e que você só se torna grande a partir do momento do Deus que habita dentro de você. Sansão significa estrela pequena. Agora, para já a gente chegar, para eu fechar a live e terminar com uma última aplicação. Sansão vai escolher casar com uma mulher que era do grupo dos filisteus. Por que ele escolhe casar com uma mulher que era do grupo dos filisteus? É simples. É que tinha hora que ele resolve sair do território dele para frequentar o território dos filisteus. Mas Sansão não é alguém separado? É. Sansão não é alguém que foi consagrado por Deus? Foi. Qual é o problema? O problema é que ele está querendo casar com uma mulher que está num território diferente do dele. O problema é que ele está se relacionando com gente que está com uma cultura diferente da dele. O problema é que ele está comprometendo a essência dele já há muito tempo. Porque Deus nunca foi a favor de mistura. Deus não queria que israelita se casasse com um estrangeiro para que não formasse esse grupo de samaritano que futuramente trouxe muito problema para a nação de Israel. Só que ele decide sair do território dele para procurar uma outra mulher. E por caminhar no território dos filisteus, ele vai se apaixonar por uma mulher. É o que a Bíblia diz. Olha o que diz o capítulo 14 do verso de número 3. Quando o pai questiona: porém seu pai e sua mulher disseram: não há porventura muitas entre filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vá tomar uma mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos. O que é incircunciso? Bom, circuncisão significa um povo que tem aliança com Deus, porque a circuncisão era aquela marca na carne que todo judeu tinha. A marca na carne que era feita no recém-nascido representava que aquela criança, ela tinha uma aliança com Deus. Então, o incircunciso é alguém que não tem aliança com Deus. Então, Manoá está questionando: você vai casar com uma mulher que não tem aliança com Deus? Uma incircuncisa? E disse Sansão: pai, tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Aí que está o problema. Por quê? Porque ele quer ficar com aquilo que agrada os olhos dele. E nem sempre aquilo que agrada os seus olhos está agradando os olhos de Deus. Nem sempre aquilo que você quer é o que Deus tem para a sua vida. Aí você fala: eu estou apaixonado, não estou conseguindo tirar essa paixão. A paixão é consequência do que você já fez. Quem mandou você ir para o território? Quem mandou você visitar a cultura babilônica? Quem mandou você colocar os teus pés no Egito? O diabo te encantou e colocou um filisteu no teu caminho. E agora você está apaixonadinha querendo casar com ele.
Só que o cara é de uma cultura totalmente diferente da sua, de um caráter totalmente diferente do seu, e pior, é alguém que não tem aliança com Deus. E você foi criado separado, consagrado, com uma vida no altar, com um propósito diferente, e está comprometendo a tua aliança com gente que não tem vida no altar. Percebe isso? Porque os olhos ficaram encantados. Se encantou porque entrou num território que não era para entrar. Está encantado, está apaixonado e acha que o fato de estar sendo atrativo para os seus olhos está agradando os olhos de Deus. Tá não, filhão. Tá não. Você pode conseguir o aval do pai, mas não tem um aval de Deus. Você pode conseguir o aval dos amigos, dos colegas, mas não tem um aval de Deus. Por quê? Porque você está querendo casar com uma pessoa que não tem princípios. Você está querendo casar com uma pessoa que não tem aliança com Deus, e Deus te consagrou, te separou desde o ventre para ser diferente. Ah, mas fulano fez e deu certo. Ah, mas fulano fez e depois de um tempo se converteu. Queridinha, fulana é fulana. A tua criação foi diferente. Você é nazireu, separada desde o ventre para um propósito. Você não vai só se casar com alguém que é agradável aos seus olhos. Você vai se casar com alguém que Deus preparou para você. Não é a união de duas carnes, é a união de um propósito. Oh, isso aqui é muito forte. Não é a união de duas carnes, é a união de um propósito. De um propósito. Cuidado com o tempo que você está tirando para andar no território dos filisteus. Billy Graham tem uma frase que eu gosto. Ele diz assim: toda vez que você pensa em navegar para longe da direção de Deus, o diabo já tem um barco preparado. Eu vou repetir a frase de Billy Graham. Billy Graham diz assim: toda vez que você pensa navegar para longe da direção de Deus, o diabo já tem um barco preparado. Pegou isso aqui? Se você está pensando em sair do território da obediência, da direção de Deus, o diabo já tem um transporte preparado para te levar para o pecado, amigo. Já está no caminho, é só você sair. O problema é que depois que você sai, você se encanta. Aí se encanta com o mundo, se encanta com a mulher dos filisteus, se encanta com a cultura, se encanta, fica igual o filho pródigo, encantado, quer conhecer o mundo, se encanta até o momento que tem que perder tudo, gastar tudo e entender que aquilo que era mais valioso estava dentro do lugar que Deus colocou. Pensa comigo, se Deus plantou Sansão dentro daquele território, o que ele está fazendo no território dos filisteus? Se você sabe que Deus te plantou dentro desse território, por que você está fugindo da direção de Deus? Por que você está procurando outro lugar? Por que você está procurando outro caminho? As pessoas têm o costume de achar que o problema está nos ambientes. O problema é... Não, eu não estou conseguindo ser feliz aqui nesse território, eu vou para o território de lá porque eu vou ser feliz. Não, eu não estou conseguindo ser feliz aqui, não. Não, cara, você não está entendendo. A bênção de Deus, a felicidade, o propósito... Não se trata apenas na felicidade agora, do momento, das circunstâncias que são ao teu redor, mas no fato de você viver em obediência a Deus. Fica no lugar que Deus te colocou, firme, plantado lá, que no tempo certo o propósito se cumpre. Você não precisa ir para o território dos filisteus para tentar se aliançar com gente que não tem aliança com Deus. Preserve aquilo que Deus te deu. Que é muito fácil para o diabo levar você para longe da direção de Deus. Sabe? O problema de Sansão é que ele tem tudo no território dele. Ele tem moças bonitas no território dele. Ele tem jovens belas no território dele. Ele tem jovens que têm aliança com Deus no território dele. Mas ele quer casar com uma incircuncisa. Ele quer casar com gente que não tem vida com Deus. Ele quer casar com gente que não tem direção de Deus. Por quê? Está na resposta que ele deu para o pai. Ela agrada os meus olhos. Você está sendo levado pelo olhar. E a Bíblia diz em Lucas 11:35 o quê? Que a candeia do corpo é o olho. Se os teus olhos forem bons, todo o meu corpo será bom. Se os meus olhos forem maus, todo o meu corpo será mau. Cuidado com o seu olhar. Nem tudo que está agradando os seus olhos
está agradando os olhos de Deus. Cuidado com aquilo que você vê, cuidado com aquilo que você está vendo, porque os seus olhos podem levar você para longe do propósito. Fica firme, paz.